tá me incomodando as substituições do Guinegão. Eu quero tentar entender, vou tentar apurar isso, o que acontece para o Guinegão ser tantas vezes substituído. Ele foi substituído com menos de 20 minutos de jogo do segundo tempo. Menos de 20 minutos do segundo tempo. Isso tá me chamando tanta atenção, eu tenho falado tanto nos últimos jogos, que eu fui ver. Depois que ele engrenou aí no time titular do Corinthians, ou até começou a ser relacionado, ele fez 9 partidas, 3, 6, 7, 8, 9, 10, é isso, que 10, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partidas. Nós estamos falando de uma sequência de 10 partidas do Guinegão sendo utilizado pelo Corinthians, tá? Nessa sequência que ele ganhou. Dessas 10 partidas, ele fez 5 gols e deu 2 assistências, só não fez mais porque a bola não chegou nele. Cara, o que acontece para ele ser tantas vezes substituído? Porque, assim, ele não merecia ter sido substituído contra o Flamengo. Foi um erro do Dorival ali. Contra o Inter, para mim, um erro crasso ele ter saído. E agora, de novo, contra o Mirassol, ele saiu. Sabe por que eu estou falando isso? O Yuri Alberto marcou um gol e deu uma assistência. Legal. Só que quem assistiu o jogo viu a partida do Yuri Alberto. Aliás, o Yuri Alberto sofreu um pênalti, marcou um gol e deu uma assistência. Então ele foi decisivo para a partida. Isso é um fato. Mas quem assistiu a partida, quem assistiu ao jogo, percebeu o número de decisões erradas do Yuri Alberto. O Yuri Alberto não jogou bem. Apesar de ter sido tão decisivo, tecnicamente ele foi um dos piores jogadores em campo. Fez um gol que era uma obrigação dele, não tinha nem goleiro. Sofreu um pênalti do que ele foi puxado, aí ele não tem mérito nenhum nisso, ele ia chegar para completar, não sei nem se ele ia alcançar a bola, e deu o passe ali pro André. Ok, mas ele erra demais, até nesse passe pro André, ele errou o passe, a bola bateu no jogador do Mirassol e voltou para ele, né? Mas fominha, demorando para tomar decisão, quando ele perdeu alguns contra-ataques, porque ele não tocou a bola, porque ele perdeu a bola. Então assim, eu não gostei da partida do Yuri Alberto, ele não estava bem no jogo, e o Guinegão jogando o jogo dele, cara. Vindo, ajudando na marcação, participando, a bola chegando pouquíssimo pro garoto, com menos de 20 minutos ele é substituído. Então assim, estão substituindo com o nome. O Guinegão tem jogado para ficar mais em campo. Só porque o menino é novo? Só porque ele é o Guinegão e não tem o contrato do Yuri Alberto? E eu não estou falando que é o Yuri Alberto, eu falei nos outros jogos também. Não tem cabimento. Eu vou tentar entender o que está acontecendo, porque, cara, tá me chamando muita atenção. Contra o Flamengo e contra o Inter, então foi pior ainda. Não tinha, assim, não tinha sentido ter substituído o Guinegão naqueles momentos. Contra o Flamengo, principalmente. Estava incomodando, não tinha nada que o Tales ia fazer. Aliás, o Tales... Como é que pode? Outro jogo, o Tales entra como solução. Nesse, ele nem é relacionado. Por opção técnica. Opção técnica. Nem relacionado. Tudo bem, pode ser um chacoalhão nos caras, ele está jogando mal mesmo, está mal, só que acabou de falar que tem treinado bem, está treinando bem, lembra? O Dorival falou na coletiva, está treinando bem, por isso está tendo tanta oportunidade, aí chega hoje e nem relaciona, por opção técnica. Aí não faz sentido. Então mentiu lá e agora tomou uma decisão certa, ou então tomou uma decisão baseada na pressão. Ficou estranho. A decisão de hoje não é compatível com a coletiva do último jogo e com o fato de estar colocando o cara toda hora para jogar. Então, eu tô falando isso porque, de novo, tá me incomodando esse negócio de sempre sobra pro Guinegão. O menino é bom de bola, o menino tá jogando e tem cara pior que ele em campo e tá ficando. Não é a primeira vez que acontece. Que tem alguém pior que ele no campo e é ele quem sai. Tem que chamar a atenção disso, porque o moleque tem que ser tratado como todos os outros. Tem que ser medido pelo que faz em campo. E tô achando esquisito isso daí. Esse é só o meu único ponto. Tirando o Yuri Alberto, que eu falei aqui da situação, Martins para mim é uma partida tenebrosa, horrorosa, um dos piores em campo, se não for o pior, talvez o pior jogador em campo, pesado, lento, errando uma enormidade de passes, o Corinthians não tinha transição, enfim, o Martins para mim é uma partida horrorosa. Mateuzinho também não gostei muito não, e quero chamar a atenção pro Tchoca. O Tchoca para mim tem se mostrado um grande zagueiro, tô gostando das partidas dele, e o Gustavo Henrique, que para mim é o melhor zagueiro do elenco hoje, não cometeu um pênalti porque o jogador do Mirassol naquela cobrança de falta no primeiro tempo, preferiu tentar fazer o gol e furou. Porque ele tinha tudo para fazer o gol naquela cobrança de falta na área e furou. Mas se ele cai, é pênalti, porque o Gustavo Henrique colocou a mão e puxou a camisa dele. Ele até ficou pedindo pênalti lá, mas como ele foi na bola, o juiz ignorou.
Mas aquilo ali, se ele cai na hora com aquele puxão, então, assim, de uma ignorância, de uma falta de inteligência do Gustavo Henrique naquele lance absurda. Os caras estão malucos, eles esqueceram que tem VAR, vai meter a mão e puxar o cara. Se o cara cai ali, era pênalti. O Corinthians tinha acabado de fazer um gol. Então, assim, uma jogada assim inconcebível do Gustavo Henrique, que, para a sorte dele do Corinthians, acabou não dando em nada. Mas é isso. Resumindo, o Corinthians deu 3 chutes, fez 3 gols. 3-0, mas não foi uma grande partida, foi uma grande partida na entrega. O Corinthians se entregou, se doou, correu absurdamente, marcou uma barbaridade, enfrentou e venceu um adversário difícil e sofreu para vencer. Sofreu mais do que contra o Cruzeiro, sofreu mais do que contra o Flamengo, sofreu mais do que contra o Palmeiras. O Mirassol deu trabalho para o Corinthians, mais do que os outros. Só que dessa vez, diferentemente das partidas anteriores, o Corinthians não teve controle, não criou uma enormidade de chance, mas meteu 3-0, 3-0 foi letal e fatal. É isso. A única coisa que me incomodou bastante é essas substituições do Guinegão. Tá esquisito isso daí. O que vocês acham? Já se inscreveu aqui na Salazar TV? Se inscreva na Salazar TV então, deixa o seu like, curta. Não perdeu um jogo na Copa do Brasil, só joga desfalcado no Brasileiro, ganhando jogos fora de casa, ganhando bem, revelando os jovens, revelou o André, revelou o Guinegão. O Guinegão, a coisa mais gostosa que aconteceu na semana passada foi o gol do Guinegão lá no Beira-Rio. Porque o Ramon, meu irmão, deixava esse menino jogado lá e não queria nem saber dele. Entendeu? Pô, velho, essa semana pra nós foi maravilhosa, velho. Só não foi tão maravilhosa porque meteram a mão, né? Lá no Beira-Rio. Entendeu? Meteram a mão. Aí você vê o Tinga fazendo postagem lá. Tinga, desculpa, velho, não foi pênalti. O lance do Fábio Costa não foi pênalti. Não foi pênalti. Mas ninguém tem coragem de dizer isso. Ainda tem corintiano que tem medo de dizer isso. Pô, e fala aqui um cara que, por exemplo, o pênalti no Yuri contra o Mirassol. Na primeira câmera, quando mostrou na televisão do VAR, eu achei que não era. Eu achei que não era. E eu viria aqui e falaria, não é. Só que depois, numa câmera da Globo, por trás, mostrou que era. Você vê como o nosso VAR é ruim, né? E muita gente falou no pós-jogo comigo que quando viu a câmera que o árbitro estava vendo do VAR, também achou que não era. Não dava para ver naquela câmera. E se não fosse, vocês sabem o que eu falo. Agora, o pênalti do Tinga não existiu. Não existiu. Tanto que ele pede, pelo amor de Deus, pro árbitro não expulsá-lo, porque ele cavou. Beleza? 2.000 corintianos com a gente, deixa o like, vamos pra cima. Vamos pra cima, fiel. Vamos pra cima, fiel. Vamos pra cima, tá? Eu tô animado, hein? Comecei a semana animado, hein, velho? Comecei a semana animado, dando no meio dos antes. Vamos pra cima, tá? Vamos pra cima. O contrato do André tá renovadinho, tá tranquilo, hein? Tá tranquilo. 1 minuto, hoje eu tô de boa. 10 minutos depois, vocês não sabem de bola, seus antes. Vão se lascar, você é top, gordinho. Mas hoje eu tô de... Você vai de 1 a 100, né? O Samir Cascalho vai de 1 a 100, que é uma loucura. Samir, e o Kaique já era, tinha esperança nele. Pô, cara, nhaca tremenda, né, velho? Mais uma vez, eu avisei vocês, nos treinamentos não colocavam ele, porque preguiça. Eu pedi bastante o Kaique. Por que não? Só para ver Romero e Tales, eu prefiro ver o Kaique. E digo mais, hein? Até na preguiça do Kaique, ainda prefiro o Kaique. Você falar assim para mim, Samir, o Vitinho não vai estar à disposição agora, né? Vamos falar daqui a pouco dele. Quem que você colocaria quando precisar de um dos 3? Kaique, Romero ou Tales? Eu coloco o Kaique, na preguiça mesmo. Preguiça com feijoada, né? Acabou de comer feijoada, bateu um pudim na sequência, entendeu? E mesmo assim eu prefiro o Kaique, tá? Mesmo assim eu vou de Kaique. O Samir, meu marrentinho favorito, tamo junto aí, Marcelo Silva, vamos pra cima, né? Tem o Dieguinho, né? Dieguinho que é bom. Vários jogadores do Dorival lançou aí da molecada, né? Choca não pode sair do time. Mesmo quando o André Ramalho voltar, também acho. O Tales sentou no contrato até o fim de 25. O Tales não é que ele sentou no contrato. O Tales não joga nada, velho. O Tales não joga nada. Não é que ele sentou no contrato. Não é maldade do cara. Ele é ruim mesmo. Entendeu? Ele é ruim. Ficar vendo as coisas de longe, todo mundo acha que é bom. Vê de perto, observa. Você vê os gols do Fantástico, todo mundo é maravilhoso. Igual o time do Mirassol. Quem desse time do... Você acha que Chico da Silva joga no Corinthians? Vocês acham que Negrete joga no Corinthians? Hein? Vocês acham que Carlos Eduardo joga no Corinthians?
Vamos falar real. Não jogam, velho. Não jogam. Um monte de jogador que não joga nada. O time do Mirassol é organizado fora de campo e tem um baita técnico. Esse sim, olho nele, tá? Ajustadinho, né? É Negueba, eu falei Negrete, né? Negueba, desculpa. Negrete é influência, sabe? Meu Deus, é que esse Negrete tava lá, né, no jogo, né? Pedindo camisa lá, enfim. Né? O jogador do Corinthians, deixa eu falar um negócio pra vocês, Mateuzinho e Bidon. Eu vi lá o cara, dá aqui a camisa, aí você deu uma pro cara, o outro deu outra, saiu com duas, ele deve ter pegado um monte, né? Isso é um desrespeito ao torcedor corintiano, sabe? Por isso que eu falo, torcedor corintiano, ame o Corinthians, torça para o Corinthians, tá certo? Mas não paga pau pra esses caras. Ou eu sou louco, ou eu tô exagerando. Desculpa que eu sou do povo, né? Desculpa, se eu estiver exagerando, eu vou aceitar a crítica. Mas eu acho pra mim, assim, o cara passa, aí o tal do Negrete vem, dá a camisa aqui, aí o Bidon dá a camisa pro cara. Aí Mateuzinho dá a camisa aqui, o Mateuzinho dá a camisa pro cara. Vocês viram essa imagem? Pô, e o torcedor que paga ingresso, o Mateuzinho discute com os caras. Não, Bidon, calma, Rex. Tá? Calma, tá? O Bidon já tô 3 jogos falando que ele tá jogando bem. Na posição do Garro, tá? Entendeu? E esse cara é flamenguista, Samir, pra piorar, né? Gordinho, você tá certo, também é louco. Samir, isso é verdade, você está correto. Entendeu? Verdade, Samir. É isso, velho, tá? Quem é o Vinagrete? Vinagrete. Pô, velho. Terminou o jogo, você vai dar pra Negrete a camisa, manda pra torcida, velho. Sabe quanto que é o ingresso hoje? O jogador do Corinthians, ele é exclusivo, ele tem algo de exclusivo. Sabe o que ele tem algo de exclusivo? O jogador do Corinthians não joga um jogo sequer, com a Neoquímica Arena vazia. Não tem. Corinthians e Inter, o Beira-Rio vazio. São Paulo foi pegar o Ceará, Morumbi, vazio. Você que joga pelo Corinthians, você nunca vai ver isso, porque você está diante da melhor e maior torcida que tem. Aí na hora que termina o jogo, o influenciador sai com 5, 6, 7, 8 camisas e o torcedor não ganha uma nunca. Jogar a camisa pro torcedor da arquibancada? Ah, beleza. Talvez eu seja louco, tô exagerando, né? Briguei contra os antes aqui, porque fui na contramão. Pra mim o Corinthians jogou bem sábado, elogiei todo mundo. Mas esse ponto aqui eu quero fazer essa crítica, tá? Acho que o jogador... Aliás, né, velho? Por isso que eu não idolatro o jogador. Se eu ver no shopping, dou uma olhada aqui, já era. Sigo minha vida.